escuto o som vindo do meu notebook. O fone também não está conectado. Talvez se eu aproximar um pouquinho mais, talvez a qualidade melhore. Mas está no cabo. Estranho, está no cabo, era para ficar muito bom. No semestre passado ficou perfeita as gravações. Mas tá bom, então vamos continuar. Bem, deixa eu ver se eu coloquei a gravação. Quem está gravando, vamos ver. Depois, então, se não melhorar, a gente tenta. Depois eu falo com o pessoal da assistência. Pessoal, quanto que deu? Quanto que deu essa conta aqui? 55,20 igual a 23,93. Então, você pode ver que esse daqui, obviamente, né? Esse lado é maior do que esse. Então, você imagina que você tem mais amônio do que oxigênio. Tá? Então, você precisa de mais oxigênio para reagir com essa amônio. Qual foi o resto da pergunta, então? Qual foi o resto da pergunta? Então, a gente já sabe que não está em razão estequiométrica e que você tem mais amônio do que oxigênio. Você precisa de mais oxigênio para reagir com essa amônia. Quanto óxido de nitrogênio pode ser formado se a reação que usa essa mistura de reagente for completada? E quanto do reagente em excesso sobra quando for formada a quantidade máxima de óxido de nitrogênio? Então, basicamente, a pergunta agora é: se toda a amônia for convertida em óxido de nitrogênio, perdão, então ele está falando o seguinte: se essa reação for completada, qual que é a quantidade máxima de óxido de nitrogênio que pode ser formada? Né? Então você imagina que, nesse caso, o reagente limitante é o oxigênio. Você imagina que está faltando, que você precisa de mais oxigênio para reagir com toda a amônia. Tá? Então, nesse caso, a produção de amônia vai ficar limitada ao tanto de oxigênio que a gente tem. Tá? Então, você pode imaginar, então aqui é o quadro 3. Agora aqui é o quadro 4. Então, a gente pode escrever a reação de acordo com a estequiometria. Você vai escrever que o número de mols de oxigênio é igual ao número de mols de monóxido de nitrogênio. Olha para os coeficientes, o 5 vai ficar aqui, o 5 vai ficar aqui e o 4 vai ficar aqui. Tá? Então, você vai me dizer que o número de mols de monóxido de nitrogênio que você pode ter é igual a 4/5 do número de mols de oxigênio que você tem. Então, através da estequiometria da reação, já que o oxigênio é o reagente limitante. Tá? Então, basicamente, o número de mols é a massa dividido por massa molecular. Tá? Então, qual que é a massa molecular do óxido de nitrogênio?
Lembra que o nitrogênio é 14, o oxigênio é 16. Então, isso daqui vai ser 14 mais 16, 30. Então, você vai dizer que a massa de óxido de nitrogênio que você vai obter é igual a 4/5 do número de mols de oxigênio vezes a massa molecular do monóxido de nitrogênio. Então, a gente já tem aqui no quadro 3, de 750 dividido por 32 é 23,43. Então, você imagina que em 750 gramas de oxigênio, você tem 23,43 mols de oxigênio. Tá? Então, é só você falar que você tem 4 dividido por 5 vezes 23,43 vezes 30. Essa daqui é a massa que você pode obter de óxido de nitrogênio. Quanto que isso daqui vai dar? Então, a massa máxima que você pode obter de óxido de nitrogênio misturando 750 gramas de amônia com 750 gramas de oxigênio é 562,32 gramas. Você imagina que a gente tem que falar que é reagente limitante. Você tem sempre, se você não tem uma razão estequiométrica entre os reagentes. Você imagina que você tem muito mais amônia do que oxigênio. Então, vai faltar amônia para reagir com o oxigênio. Tá? Nesse quadro 3 aqui, a gente colocou o número de mols de amônia igual ao número de mols de oxigênio. E a gente colocou os coeficientes, né, de acordo com a estequiometria da reação. 4 amônios reagem com 5 oxigênios. Tá? Então, o 5 ficou do lado da amônia e o 4 ficou do lado do oxigênio. Então, aqui a gente fez 5 dividido por 4, a gente viu que tem muito mais amônia do que oxigênio. Então, quem vai limitar essa reação é o número de mols de oxigênio. Então, reagindo 750 gramas de oxigênio com 750 gramas de amônia, você consegue obter no máximo 562,32 gramas de óxido de nitrogênio. Certo? O pessoal de casa está conseguindo ver o quadro melhor agora? Então, aqui é o quadro 4. Né? Certo? Vamos fazer então agora o exercício número 2. Eu acho que é mais simples a gente fazer esse exercício com regra de 3. Talvez, com certeza, vocês viram com regra de 3 isso, né?
Mas se você fazer bastante exercício, vocês vão se acostumar melhor com esse jeito. Bem, então a gente chega no. Então a gente olha agora para o exercício 2. A glicose reage com o oxigênio para formar dióxido de carbono e água. Qual é a massa de oxigênio necessária para reagir completamente com 25 gramas de glicose? Então, a gente vai fazer o exercício 2. Tá? Então, a gente vem para cá no passo 5. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Descrever a equação química balanceada. Então, qual é a relação química balanceada que está acontecendo aqui? O exercício está falando para você que a glicose é C6H12O6. Ele está falando que a glicose reage com o oxigênio para dar dióxido de carbono. Então aqui, agora bota 5. Isso daqui vai dar dióxido de carbono e água. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você não faz nada se você não me der a equação química balanceada. Então deixa eu ver. Você tem oxigênio, hidrogênio e carbono. Então obviamente você vai começar o balanceamento pelo carbono. Então você vai fazer 6, pronto, balanceia o carbono. 6 carbonos, 6 carbonos. Agora a gente vai balancear o hidrogênio. Você imagina então, para 12 hidrogênios, eu vou precisar de 6 águas. Tá? Então agora, você imagina que aqui você tem 12 oxigênios, mais 6 oxigênios, que vai dar 18 oxigênios. Desse lado, você tem 6 oxigênios, né? Então você precisa de 12 oxigênios. Tá? Então 12 oxigênios você consegue colocando 6 aqui. Então agora você tem a equação química balanceada. 6 oxigênios reagem com uma glicose. Então vamos ver a pergunta. A glicose reage com o oxigênio para formar dióxido de carbono e água. Qual é a massa de oxigênio necessária para reagir completamente com 25 gramas de glicose? Então você vai escrever número de mols de glicose é igual ao número de mols de oxigênio. Então você imagina que se eu tiver uma glicose, eu vou precisar de 6 oxigênios. Então 6 vai ficar daqui. É sempre trocar os coeficientes. Ó, uma glicose reage com 6 oxigênios. Então aqui o 6 tem que ficar do lado da glicose. Tá? Porque se eu tiver uma glicose, eu preciso de 6 oxigênios. Muito bem. Então agora eu quero saber a massa de oxigênio que eu preciso para reagir com 25 gramas de glicose. Deixa eu ver se o exercício não está aqui. Ele deu a massa molecular da glicose. Ele falou que a massa molecular da glicose é 180 gramamol. E a massa molecular do oxigênio, você sabe que é 32 gramamol. Então, você pode me dizer que 6 vezes 25 gramas dividido por 180 gramamol vezes 32 gramamol
é igual à massa de oxigênio. Você imagina que você tem 6 vezes a massa da glicose dividido pela massa molecular da glicose, que é igual à massa do oxigênio dividido pela massa molecular do oxigênio. Então, 6 vezes a massa de glicose dividido pela massa molecular da glicose, e a massa molecular do oxigênio veio para cá multiplicando. Sobrou só a massa do oxigênio daqui. Então, qual que é a massa de oxigênio necessária? Para reagir com 25 gramas de glicose? Pessoal de casa, melhorou o quadro? Pessoal, quem está em casa, melhorou o quadro? Não. Oi? Não. Não? Não melhorou? Tá a mesma coisa. Pelo Poxa. menos aqui, né? Tem mais alguém que não está conseguindo ver o quadro? Pessoal, da próxima aula, então, eu vou falar com o pessoal do TI para ver o que está acontecendo. A transmissão está ficando ruim. Vamos para o exercício de número 3, então. O metanol, usado como combustível em carros de corrida e em células combustíveis, pode ser fabricado pela reação entre o monóxido de carbono e o hidrogênio. Então, aqui nesse exercício, ele já te deu a equação química balanceada, né? Você imagina que o monóxido de carbono reage com 2 mols de gás hidrogênio para formar um mol de metanol. Suponha que 356 gramas de monóxido de carbono e 65 gramas de hidrogênio sejam misturados e reagem. Qual é a massa de metanol que pode ser produzida? Então vamos lá. Como vocês fariam esse exercício? Então vamos lá, no exercício de número 3. No exercício de número 3, você já tem a equação química balanceada. Então você tem um monóxido de carbono que reage com 2 mols de hidrogênio para dar metanol. Então você vai escrever o número de mol de monóxido de carbono é igual ao número de mol de hidrogênio. A estequiometria da reação é 2 para 1. 2 hidrogênio reage com monóxido de carbono.
Então, você imagina que o 2 vai ficar do lado do monóxido de carbono. Se eu tenho 1 mol de monóxido de carbono, eu preciso de 2 hidrogênios para 2 mol de hidrogênio para reagir com 1 mol de monóxido de carbono. Então, eu vou colocar 2 vezes. Eu vou colocar 2 vezes a massa do monóxido de carbono, dividido pela massa molecular do monóxido de carbono, é igual a massa do hidrogênio, dividido pela massa molecular do hidrogênio. Bem, a massa molecular do monóxido de carbono é 12 mais 16. O carbono é 12 e o oxigênio é 16. Tá bom que se você olhar na tabela periódica vai estar 15,999, né? Mas não precisa pôr nada com 4 de casa depois da vírgula para os nossos exercícios. Então, a massa do monóxido de carbono é 12 mais 16, que vai dar 28. A massa molecular do hidrogênio 1, você tem 2 átomos de hidrogênio na molécula, né? Então, 2 vezes 1, 2. Ele estava falando no exercício que a massa de monóxido de carbono é igual a 356 gramas, e ele está falando que a massa de hidrogênio é igual a 65 gramas. Então você pode fazer 2 vezes 356 gramas dividido por 28 gramas-mol. Isso daqui é igual a 65 dividido por 2. Então, quanto que dá isso lá e quanto que dá isso lá? Se de fato aqui dá uma igualdade, você sabe que monóxido de carbono e hidrogênio estão em razão estequiométrica. Os dois reagentes estão em proporção estequiométrica. Se um lado da equação der maior do que o outro, você sabe que um reagente está em maior quantidade que o outro. Que é o que a gente chama de reagente limitante. Quanto que deu cada lado? 25,42 igual a 32,25. 32, Sim. Então você já viu que não é uma igualdade e que esse lado é maior. Então você imagina que você tem mais hidrogênio do que monóxido de carbono. Então o reagente limitante nessa reação é o monóxido de carbono. Certo? Então, vamos lá. Qual é a massa de metanol que pode ser produzida? Observa aqui a estequiometria da reação para o metanol para o monóxido de carbono é 1 para 1. Então, eu vou falar então aqui é o quadro 6. Então, eu vou falar que o número de mols de monóxido de carbono é igual ao número de mols de metanol. Certo? Então, isso daqui vai ser 356 gramas dividido por 28 gramas-mol. Isso daqui vai ser a massa do metanol dividido pela massa molecular do metanol. Qual que é a massa molecular do metanol? Deixa eu ver, eu tenho um carbono, 12. Eu tenho 4 hidrogênios, 4 vezes 1, 4. Qual que é a massa molecular do oxigênio? 16.
4 mais 16, 20. 20 mais 12, 32 gramas-mol. Então, você já sabe que isso daqui é 32. Então, a massa de metanol que eu posso obter é 356 gramas, dividido por 28 gramas-mol, vezes 32 gramas-mol. Isso aqui vai dar quanto? No quadro 7, então. Então, nessa reação, você consegue gerar 406,95 gramas de metanol. Podia até arredondar, né? Colocar 407 gramas. Exato? Todo mundo chegou nesse resultado? Perfeito. Então, seguindo essa aula, né? Você imagina que aqui vem a gente tem aqui rendimento percentual, quantidade real, dividido pela quantidade teórica. Né? Então, aqui nesse exemplo que tem na figura 4.3, o autor do livro, né, o Gotts, ele faz um exemplo com pipoca. Ele fala qual que é o rendimento da tua reação de fabricação de pipoca. Olha, você tinha 16 gramas de milho e no final você teve 11 pipoquinhas. Então, qual que é o rendimento da tua reação? Bem, se eu fosse ter uma reação 100%, né, eu ia partir de 16 grãos de milho e chegar em 16 grãos de pipoca. Né? Se todas as minhas pipoquinhas estourassem, né, eu tinha 16 grãos de milho e ia ter 16 pipoquinhas. Mas nesse caso, eu só obtive 11 pipoquinhas. Então, o rendimento da minha reação é 11 dividido por 16 vezes 100. Né? Então, por exemplo, tem engenharias, né, que fazem laboratório de química orgânica. Aí, sempre que a gente faz laboratório de orgânica, tem a reação para fazer o ácido acetil salicílico, que é a aspirina. Tá? A gente tem que fazer a aspirina na nossa aula de laboratório. Então, sempre tem que calcular o rendimento teórico da reação. Então, você imagina que se eu converter 100% do meu reagente limitante em aspirina, né, aquela é a massa teórica que eu deveria obter. Aí eu pego a massa que eu obtive, divido pela massa teórica e multiplico por 100. Tá? Esse é um jeito de eu obter o rendimento teórico. Talvez eu falando não fique tão claro, mas fazendo um exercício vai ficar mais claro para vocês essa parte de reagente limitante e rendimento teórico. Então aqui, exercício número 4. Suponha que você tenha preparado a aspirina no laboratório com a seguinte reação. Então, vamos vir aqui no quadro 8. Então, ele está falando que você tem a seguinte reação. Você tem o ácido salicílico, que reage com o anidrido acético
para dar aspirina. Mais ácido acético. Certo? Aí vem a pergunta. Suponha que você tenha iniciado com 14,4 gramas de ácido salicílico e um excesso de anidrido acético. Então, ele já falou que o anidrido acético está em excesso. Então, o meu reagente limitante é o ácido salicílico. Ou seja, o ácido salicílico é o reagente limitante. Se você obtiver 6,26 gramas de aspirina, qual é o rendimento percentual desse produto? Qual é o rendimento percentual desse produto? A aspirina é conhecida como ácido acetil salicílico, né? A massa molecular do ácido acetil salicílico é 180,158 gramas. E a massa molecular do ácido salicílico, eu falei ali no enunciado do problema, a massa molecular do ácido salicílico é de 138 gramas. Eu sempre conto essa história, né, que antes da indústria farmacêutica, né, o pessoal fazia uso de quê? Né, de medicamentos naturais. Então, eles tinham que o chá de uma árvore que chama Salix alba, o chá das cascas dessa árvore que chama Salix alba, ela tinha as propriedades da aspirina. Por quê? Porque ela é cheia de ácido salicílico, né? Então, se eu for desenhar para vocês a estrutura do ácido salicílico, ela vai ver a estrutura do ácido salicílico é essa daqui. Se alguém já usou, sabe aquele Clean Clear da Johnson & Johnson? Aquele Clean Clear, né? É para acne, né? Ele tem ácido salicílico. Você imagina que o ácido salicílico ele tem as propriedades da aspirina. Então, você acha que muito antes da indústria farmacêutica existir, era muito interessante você ter esse medicamento. Você imagina que quando eles foram produzir isso em escala industrial, na Primeira Guerra Mundial, imagina só, né? Você vendeu uma coisa em escala industrial, quantas árvores você não vai ter que descascar para fazer chá? Então, eles começaram a preparar o ácido salicílico industrialmente. Só que tem um detalhe, se você tomar ácido salicílico puro, isso daí vai te matar de úlcera cedo ou tarde, né? Afinal, ele é um ácido. Então, você imagina que o que eles fizeram? Eles começaram a fazer o ácido salicílico industrialmente, e como se você tomar o ácido salicílico industrialmente, né, ele vai te matar de úlcera, eles começaram a fazer uma reação que eu acho que vocês já viram no ensino médio, esterificação. Você faz um ácido reagir com álcool. E o produto dessa reação é o éster. Então,
eles começaram a acetilar o ácido salicílico para produzir aspirina, né? Então, aqui é o ácido acetil salicílico e aqui é o ácido salicílico. Né? Isso daqui é só título de informação. Né? Eu sempre conto essa história porque quando o pessoal da engenharia química, né? Todo mundo que faz engenharia química vai fazer geral comigo e depois vai fazer as químicas analíticas, a química analítica comigo, né? O pessoal da engenharia química. Aí o pessoal da engenharia química, a gente determina a porcentagem de ácido acetil salicílico numa aspirina, né? No laboratório de ensino. Né? Então vamos lá. O que o enunciado do exercício está falando mesmo? Ele está falando que eu comecei. Ele está falando que no começo a massa do reagente limitante, que no caso é o ácido salicílico, é igual a 14,4 grama-mol. E ele está falando que a massa produzida de ácido acetil salicílico, que é a aspirina, foi de 6,26 gramas. Desculpa, né? Eu tinha 14 gramas de ácido salicílico e eu cheguei em 6,26 gramas de aspirina. Então, qual que é o rendimento dessa reação? Se você olhar para a reação, né, esse exercício já te deu a reação. O exercício já falou, então, que isso daqui eu tenho em excesso, então ácido salicílico é o reagente limitante. A reação é 1 para 1. Se eu tenho 1 mol de ácido salicílico, o máximo que eu posso ter é 1 mol de aspirina. Então eu vou escrever que o número de mols de ácido salicílico é igual ao número de mols de aspirina. Então a massa máxima que eu poderia, ácido acetil salicílico. Então você imagina que a massa máxima que eu poderia ter de aspirina, ó, aqui é o número de mols de ácido salicílico, né? O número de mols é massa dividido por massa molecular. Aqui, número de mols é massa dividido por massa molecular. Então você imagina que aqui, supondo que todo o meu ácido salicílico vai ser convertido em aspirina, aqui é a massa máxima que eu, aqui é a massa teórica que eu deveria obter de aspirina. Todo o meu ácido salicílico foi convertido em aspirina. Eu tinha 1 mol de ácido salicílico, obtive 1 mol de aspirina. Então a gente chega aqui, no quadro 9. Então a gente vai dizer que a massa que poderia ser obtida de ácido acetil salicílico é a massa de ácido salicílico vezes a massa molecular do ácido acetil salicílico dividido pela massa molecular do ácido salicílico. Então aqui eu tenho 14,4 gramas vezes 180,158 grama-mol. Isso aqui é a massa molecular do ácido acetil salicílico, aspirina. E esse daqui de baixo é a massa do ácido salicílico, que é 138 grama-mol. Então você pode fazer 180,158 dividido por 138 e depois você multiplica esse resultado por 14,4.
158. 158. Quanto que isso dá? Quanto? 18,79 gramas. Então você imagina que o rendimento da reação é o quê? É a massa que eu obtive, 6,26 gramas, dividido pela massa teórica, né? Se todo o meu reagente fosse convertido em produto, eu deveria ter 18,79 gramas. Então, divido 6,26 por 18,79 gramas, multiplico por 100. Isso aqui é o rendimento da minha reação. Estão entendendo? 33,31. Então, isso aqui é o rendimento da minha reação. Pessoal, só lembrando, na semana que vem a gente vai ter aula prática, né? Então, semana que vem, o primeiro horário, a gente se vê no laboratório, tá? Eu acho que depois da primeira aula, agora vocês já sabem quem que é o professor que você vai ficar na aula prática, né? Se você tem dúvida, é só você olhar no aula 3 do dia 1 quem está como professor. Se for só eu o professor, é comigo. Se tiver escrito Jürgen Andreus, é com o professor Jürgen. Se tiver escrito Alessandro Guedes, é com o professor Alessandro Guedes. Tá? Vai ser assim a relação. Sim. A gente tem 4 créditos dessa disciplina, sendo que são 3 teóricos e um prático, né? Então você imagina que 1 hora só de laboratório é muito pouco, então a gente faz semana sim, semana não, para dar um crédito prático, né? E por causa ainda das diretrizes do isolamento social, né? Pelo número de matriculados, a gente deve ter só 10 alunos por classe, né? Por causa das diretrizes do isolamento social. Toda aula fazer relatório? Não. A parte da prática da disciplina eu cobro na prova teórica. A gente vai fazer 3 provas teóricas, aí a parte prática vai ser avaliada junto com vai ser uma prova que vai englobar tudo. A teoria que eu estou passando aqui, mais a aula de laboratório. Então, nem relatório na prática? Não. Eu tinha falado coisa que o professor que deu lá a prática pra gente, né? Ele tinha falado sobre um relatório que mexer com dados, com conclusão. Não, sim, não, mas não é para entregar, né? Que quando você faz a prática de laboratório, né? Tem até na apostila que eu falei para vocês não precisam nem imprimir a apostila, né? Mas tem na própria apostila, tem os resultados para você preencher, né? Para você chegar a uma conclusão, né? Por exemplo, a primeira prática a gente vai fazer agora uma aula na semana que vem, que é determinar a densidade. Então você vai ver, mas foi possível determinar a densidade do líquido, né? Você não vai precisar entregar, isso daí vai ser cobrado na prova. Né? Tipo, tem um relatóriozinho para ser preenchido na apostila, né? Se preenche sempre. Pode preencher no caderno para não ter que imprimir a apostila, né? Mas não precisa entregar nada, o que vai valer nota são as 3 provas. Lembrando que a nota final é a média das 3 provas. Aí no final, se alguém não obtiver a média, a gente faz uma prova que substitui a nota mais baixa. Tá? Não sei como funciona exato. Mas assim, você imagina que você tirou 3 notas, né? Aí a nota mais baixa descarta. Se tiver duas notas mais baixas iguais, você escolher duas. Não, só uma.
Só uma substituída. Não é mais É só a nota mais baixa das 3 provas. vai ser o conteúdo todo ou só o conteúdo daquela nota? O seu conteúdo todo. O seu conteúdo todo, aí ele substitui a nota mais baixa. Então eu estava falando para vocês, né, na semana que vem não precisa ter o jaleco, o óculos de proteção ainda, mas aí nas aulas que vão vir após o feriado é bom vocês já terem providenciado o jaleco e o óculos de proteção. Fala com o coordenador de vocês, né, que, por exemplo, engenharia civil. Eu sei que tem vários laboratórios específicos de civil. Vocês podem ver um jaleco que já se adequa com os laboratórios de civil. Florestal também, eu sei que tem vários laboratórios de florestal. Compra um jaleco que adequa com os laboratórios de florestal posterior, quem é aluno da florestal, por exemplo. Né? Então aí depois a gente tem um feriado, aí a gente não vai ter aula no dia 2, né? Dia 6, a gente não vai ter aula no dia 6. E depois a gente retorna então com as aulas. Então vamos aproveitar para fazer mais uns exercícios. Aqui a gente tem um exercício de estequiometria. A equação balanceada para redução do minério-ferro para o metal usando monóxido de carbono é. Então você imagina que na indústria... Professor, Sim. pode pedir para alguém tirar foto do quadro porque não dá para enxergar nada? É sério, não dá para ver nada mesmo do quadro? No exercício anterior também eu estava acompanhando, mas não dá para ver o que foi escrito, mas não sei se alguém tirou foto. Poxa vida. Não sei se é o ângulo que a câmera tá. A posição da câmera tá boa, prof. O problema é, eu não sei, eu acho que é da internet. E eu até achava que era só minha, mas se ninguém tá conseguindo ver em casa também, tá, tipo, embaçado. Mas é estranho que aqui fala que a minha internet tá boa. Essa daqui é a câmera do meu notebook, dá pra ver alguma coisa? Não, também. Parece que às vezes dá pra ver um pouco, mas também tá ruim assim. Poxa vida. Eu vou falar com o pessoal do audiovisuais para eles verem o que está acontecendo. Aí alguém pode tirar então foto do quadro para mandar? Ô, professor, Sim. em algumas outras matérias, os professores estão conseguindo mexer no foco da câmera. E tem ajudado bastante. Eu só não sei de dizer onde que é esse foco. Mas deve ser em todas as câmeras da FURB. Elas têm um foco, tá? Geralmente tem ajudado, mas se o professor quiser ver isso outra hora também... Entendi. Vou fazer uma última tentativa aqui de transmitir. Talvez seja por isso que eu estou transmitindo não do Teams, eu estou transmitindo do aplicativo. Tá? Então, enquanto o meu Teams inicia, deixa eu ler o enunciado do exercício para vocês. A equação balanceada para a reação de minério de ferro para o metal usando monóxido de carbono é, né? Então você imagina o seguinte, né? Na natureza o minério de ferro é o óxido de ferro e a indústria de ferro ele reduz o óxido de ferro 3 a ferro metálico usando monóxido de carbono. É um processo de redução, né? A produção do ferro. Você imagina que o ferro foi um dos primeiros elementos, nos primeiros metais que o homem conseguiu utilizar. Por quê? Porque eles faziam as fogueiras, né? Você imagina que toda vez que você faz uma fogueira, você vai liberar monóxido de carbono. Eles faziam essas fogueiras, né? Junto com o minério de ferro. Então, depois que eles apagavam as fogueiras, né, eles percebiam que tinha se formado metal. Né? E a partir daí que eles começaram a moldar o ferro. Né?
Então, até hoje, né, o processo industrial de produção do ferro envolve a redução do ferro com monóxido de carbono. Então, você tem o item A. O item A, qual é a massa máxima de ferro em gramas que pode ser abatida a partir de 450 gramas de óxido de ferro? Item B, qual massa de monóxido de carbono é necessária para reagir com 450 gramas de óxido de ferro 3? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer uma mudança aqui. Então, eu vou fechar o pessoal que está assistindo a aula comigo pelo Teams e vou abrir de novo. Vamos ver se agora vai melhorar.